Boa noite. Olá aos presentes. Vamos aguardando aí o pessoal entrar, tá, gente? Já estou aqui a postos, já vou compartilhando aqui o material para poder nós começarmos a nossa aula, tá certo? Só aguardando um pouquinho, aqueles 5 minutinhos de tolerância para nós darmos início, até porque tem pouquíssimas pessoas ainda na sala, né? Olá, Carla. O pessoal já está aí batendo um papo. Muito bem. Gente, só lembrando que as câmeras precisam ficar desligadas, os microfones também, vocês só ligam, né, numa extrema necessidade para perguntar alguma coisa que não dê para ser, não dê para ficar claro, né, de forma escrita no chat, tá? Mas de preferência nossa comunicação pelo chat, porque isso evita interferências, né, na transmissão, tá bom? O pessoal está chegando e nós damos já início aqui à nossa aula de hoje. Lembrando, né, que hoje a gente vai resolver mais uma prova da banca UPA, né, que é o nosso foco. Bora lá, 29 pessoas na sala. Acredito que tem gente nova, né, na turma, um pessoal da cidade de Jijoca, de Jericoacoara, né, tem gente aqui participando pela primeira vez, eles estão R. conhecendo, né, um pouco sobre o IB, sobre a dinâmica, então a gente vai começar de forma bem breve, falando um pouquinho sobre o curso IB, a nossa dinâmica de trabalho, sobre os nossos materiais, sobre os acessos que vocês vão ter, e em seguida nós daremos continuidade. Pronto, olha, já estão colocando aqui no chat qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em relação à parte administrativa do curso, tá? Não vai ser aqui que essa dúvida vai ser retirada. Eu vou só fazer uma explanação, né, a respeito do IB, das nossas aprovações, mas qualquer dúvida do ponto de vista administrativo, vocês conversam depois pelo WhatsApp com a equipe do IB, tá certo? Vai ter gente para atender vocês, porque assim que eu fizer a apresentação, eu já dou início ao trabalho com o material de hoje, que é mais uma prova, né, da banca UPA que nós iremos resolver. Prova essa que foi aplicada há pouco tempo, né? Que esse também é um diferencial do IB Concurso. Nós estamos sempre com o material atualizado, né? As provas vão acontecendo, semana seguinte nós já vamos aqui debatendo, discutindo, trazendo as novidades e fazendo análise da prova, né? Esse tem sido um dos nossos diferenciais, por isso que nós temos alcançado, né? Alcançado aí bons resultados, né? Estamos conseguindo chegar também em várias cidades. Essa prova, Eduarda, é nível médio, mas eu não sei se você já esteve aqui em outra situação, mas a banca UPA, em relação ao nível de prova, não tem essa diferença, tá? O que você vai perceber de diferente são conteúdos programáticos. Mas em relação ao nível da prova, às vezes a prova de nível médio ela é bem mais complexa que a de nível superior. Então, a gente não tem, em relação à banca UPA, né, que se medir por esse critério, né, eu vou logo dizendo que, às vezes, tem gente que está aqui, que vai fazer prova do nível superior e acha que, vai discutir uma prova de nível médio, então eu não vou nem assistir essa aula. Gente, a banca não faz essa diferença. Nós já tivemos prova de nível superior, bem mais simples que de nível médio e vice-versa, certo? Então, toda e qualquer resolução de questão da banca, ela é válida, né? Porque a gente vai ali revisando, vendo aqueles conteúdos que são corriqueiros. Então, vou começar a minha apresentação, tá?
de forma geral, aqui da banca, ou da banca não, do curso IB, tá? Eu sou a professora Sandra Lima, de língua portuguesa, já trabalho com turmas de concurso desde 2009, né? Já tenho uma certa trajetória aí nesse mundo de concursos, trabalho com os principais cursos aqui da região do Cariri, sou professora também de uma universidade aqui na região e sou concursada também aqui no município. São 22 anos de sala de aula, né? Juntando tudo, tá certo? E venho trazendo sempre aqui para o IB Concursos, né, o melhor do meu trabalho, da minha experiência, buscando sempre, né, trazer uma aula de forma dinâmica, contextualizada, né, e resolvendo questões que esse tem sido, né, o nosso foco, tá certo? Então, vamos lá. Se por acaso, quando eu começar o compartilhamento de forma dos slides, exatamente, eu vou abrir agora. Quando eu começar o compartilhamento, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês escreverem lá e por acaso perguntarem alguma coisa, por acaso eu não venha responder, é porque quando eu amplio a tela, eu perco o acesso ao chat, tá? Então, vamos lá. Vou ampliar aqui a tela para que fique melhor. Eu acredito que vocês já estão vendo numa tela ampla. Eu queria, inclusive, que o pessoal do IB me reportasse isso pelo WhatsApp, porque eu não consigo mais ver o chat. Me digam aí se a tela está ok, se de fato ampliou. Tudo ok, professor. Pronto, ótimo, obrigada. Ligaram o microfone. Muito obrigada. Vou só subir aqui, não sei se eu subo essa janelinha, para ela não atrapalhar. Bom, não está subindo. Então, vamos lá, né? Olha só, gente, nós do IB Concurso, né, temos nos tornado aí especialistas, né, na banca Patativa do Assaré, né, a banca UPA, Universidade Patativa do Assaré, e nós, né, estamos aprovando aí nesses últimos concursos, né, tivemos aí primeiro lugar na cidade de Barro, mais de um, tá? Nível médio, nível superior, primeiro lugar em Porteiras, já ainda 2023, primeiro lugar em Abaiara, na cidade de Granja, cidade de Iguatu, Acopiara, né? Na cidade de Crato também, né? Vários concursos nós estamos aí, né? Com os nossos alunos, né? Tendo um destaque, né? Em relação às aprovações, né? Claro, o importante é ser aprovado, mas ser aprovado em primeiro lugar, né? Também, né? Faz toda a diferença. E isso tem sido um mérito, né, da equipe do IB, certo? Então, aí nós tivemos, olha, como eu falei, a foto, né? Primeiro lugar para educador físico, primeiro lugar aí para psicóloga, né? Nesse último concurso, já da cidade de Barros, esse ano já, né? Essas aprovações. Esta semana nós tivemos, né? Essa informação, certo? Os alunos, eles têm sempre o cuidado, né, de divulgar, de passar para nós esses resultados, né, para que o IB possa fazer a demonstração, né, desse trabalho que vem dando ótimos resultados. Vemos aqui, né, também aprovados no concurso de Pedra Branca, terceiro lugar, né, no cargo de psicopedagogo. Tivemos também para o cargo de professor polivalente. Tivemos também aí na cidade de Pedra Branca, né, o 13º lugar também para professor, sexto lugar também, né, então, só na cidade de Pedra Branca, né, dos que nós tivemos a informação, nós temos aí 4 aprovações, né, isso é um número significativo, sim, para quem conhece o mundo dos concursos, né, e como é que funciona o nosso curso? Tá? Nós temos aulas, né, ao vivo, essas aulas, elas são síncronas, né? Por que síncronas, professora? Porque elas são transmitidas, né, ao vivo, tá? As aulas também ficam gravadas, nós também temos aulas gravadas, né? Quando há alguma eventualidade também que o professor não pode fazer a aula, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né? O professor
grava a aula, né, e vocês depois têm o acesso, e as aulas ficam gravadas e vocês têm esse acesso através da plataforma. Nós temos atendimento, né, para tirar as dúvidas, caderno de questões por disciplina, temos um grupo, né, no WhatsApp oficial dos alunos, o material, né, ele vem sempre sendo atualizado, vocês têm acesso, né, a um material em PDF, certo? Vocês também têm simulados, né? Revisão final, esses simulados, né? Eles vão acompanhando aí a trajetória do curso, né? Dependendo da extensão do curso que você está fazendo, né? Pode ter 2 ou mais simulados, né? Vai depender do período, do tempo em que esse curso demorar, certo? Sempre temos a preocupação de fazer uma revisão final, e você, né, que compra o curso, você passa um ano. Tá, ok, então, vou abrir mais uma vez, tá? Aqui, ó, gente, com relação, alguém está perguntando aqui, eu diminuí a tela, eu consegui ver o chat, né? Com relação às provas, né, o pessoal do curso da equipe de apoio administrativa tem as provas, né, de todos os últimos concursos. Essas aulas, essas provas, inclusive, já foram resolvidas, estão nas aulas gravadas, tá? O pessoal do IB tem todo esse material. E as dúvidas são pelo WhatsApp, tá ok? Então, o pessoal do IB está a postos, podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Vou continuar a apresentação, tá bom? Vou ampliar aqui mais uma vez minha tela. Voltar para onde eu estava. Eu estava falando, concluindo aqui a minha fala, né, em relação ao acesso à plataforma, né? Mesmo que você compre o curso, sua turma demore o quê? 3 meses para a data da sua prova. Você faz sua prova, mas você continua tendo acesso à plataforma, porque você pode querer fazer um novo concurso, né? Continuar estudando para uma outra seleção e coisa e tal, né? Várias situações, tá? O acesso ele fica por um ano, com as aulas que estão lá, material que estiver lá, você vai continuar com acesso, tá? E aí nós também tivemos no ano de 2023, olha, primeiro lugar na cidade de Porteiras, segundo lugar também, né, para a cidade de Porteiras. Tivemos cidade de Granja, né, aprovada em primeiro lugar aí da cidade de Granja, né, foi nossa aluna, tá? Cidade de Abaiara, cidade de Iguatu, ok? Nós também tivemos, né, aí aprovações, certo? Acopiara, vários aprovados na cidade de Acopiara, né, vários cargos, professor, né, nós tivemos aí professor nível 2, professor psicopedagogo, certo? E aí, né, lembrando que vocês vão ter uma apostila com os conteúdos teóricos, certo? Essa apostila também, ela traz bloco de questões, né, ao final de cada conteúdo teórico, questões diversas, não só da banca, porque é importante também, né, a gente trabalhar com outras bancas em outro nível, né? Mesmo que um pouco mais complexo, para que você possa estar de fato preparado, né, para qualquer situação, ok? Vocês vão ter provas anteriores, né, como eu já falei, as provas são corrigidas aqui conosco, né, quase que na semana seguinte nós estamos tendo acesso, os nossos alunos têm o cuidado de mandar para nós essas provas, e aí a equipe do IB digitaliza ou digita a prova, né, e nós vamos resolvendo aqui em sala de aula, certo? Vocês vão ter acesso a caderno de questões, né, com provas 2023 e 2024, né, então vão ter acesso a provas bem anteriores também, tá? E aí,
é só para mostrar um pouquinho a vocês, né, da nossa história, né, do IB Concursos. Nós começamos de forma presencial, né, nós temos uma sede aqui na cidade de Crato, mas hoje, né, nós chegamos, né, muito mais distante através do online, e isso se deu desde a pandemia, né, que muitos também entraram no online, mas não conseguiram se manter, né, e o IB Concurso vem aí, né, fazendo esse alcance nas cidades, né, circunvizinhas aqui da região do Cariri, chegando até próximas cidades, né, da região metropolitana, certo? Vem para o IB Concurso, né, vem mudar a sua história. Nós temos aí esse aulão, foi um dos maiores aulões, né, que aconteceu aqui na cidade de Crato. Nós lotamos, né, esse auditório, o auditório de uma escola aqui, tivemos a presença de vários professores, né, foi um aulão preparatório para o concurso da Polícia Militar aqui do Ceará, certo? Eu estive presente também. O WhatsApp do curso, né, vocês já têm acesso, então qualquer dúvida, né, sobre essas questões que eu tratei agora há pouco, do ponto de vista organizacional, vocês podem entrar em contato com a turma, né? E o curso também está com uma promoção, né, para os alunos que se inscreverem aí nessa turma de Jijoca de Jericoacoara. Então, chama o amigo, chama o parente, né, vem para o IB Concurso, vem garantir, tá, sua aprovação, né, vem, ó, morar numa cidade linda, né, que é Jijoca de Jericoacoara, né, garantir aí seu acesso, né, à efetivação, né, bem como a esse lugar lindo e maravilhoso, tá bom, gente? Então, vou parar aqui minha apresentação, tá bom? Pessoal do IB, como eu acabei de falar, já está aí no suporte, né? Vocês podem tirar as dúvidas. Agora, deixem para tirar as dúvidas quando nós concluirmos a nossa aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar aí o material da nossa aula de hoje, que eu acredito que vocês também já tiveram acesso, né? Via WhatsApp, né? O pessoal do IB sempre compartilha, né, o material, vocês já vão ver aí na tela, tá ok? E aproveitar, tá, para o pessoal que está chegando, para os novatos, né, e falar um pouquinho sobre a minha dinâmica de trabalho, né? Como é que tem funcionado isso? Como, infelizmente, né, os nossos alunos só deixam para estudar de última hora, quando o edital está na praça, que isso é um pecado do concurseiro, né? Então, os nossos cursos, né, eles têm trazido aí um novo formato, né, em relação aos cursos de tempo maior. Os cursos de tempo maior, eles são mais focados na teoria, aquela aula mais teórica, claro. Quando nós temos, né, mais tempo para um concurso específico, isso também acontece, né? As aulas mais teorizadas e ao final da aula, resolução de questões. Porém, né, como a cada dia que passa também, né, os concursos vêm com um prazo muito curto, né, entre a saída do edital e o dia da prova, né, e como eu falei, infelizmente os alunos deixam para estudar em cima da hora, então a gente tem procurado fazer, né, um modelo mais intensivo. Como assim, né? Esse modelo mais intensivo, ele traz nas nossas aulas provas anteriores e a partir da resolução das questões, nós vamos fazendo a explanação do conteúdo, certo? Aí você diz, professora, eu não vou ter prejuízo, né, com relação a isso? E aí eu já digo para você que isso não é um prejuízo, né? Isso é um ganho, por quê? Nós fazemos um trabalho direcionado, né, resolvendo as provas, e isso faz com que você perceba, né, quais são os conteúdos ali recorrentes, né, os conteúdos que a banca vem cobrando com mais insistência, e faz com que você, aluno, possa dar uma maior atenção a esses conteúdos. Nosso trabalho ele é bem direcionado,
tá? Mas a gente sempre orienta o nosso aluno a, se possível, ver todo o programa. É por isso que a gente disponibiliza uma apostila em PDF. Nessa apostila, vocês têm todo o conteúdo programático, tá? Mas aqui em sala de aula, nós vamos mais direto ao ponto através da resolução das provas. Eu acredito que eu me fiz entender, né? Qualquer dúvida também vocês podem perguntar. No caso, em relação a português, né? Dúvidas sobre a dinâmica do conteúdo diretamente a mim ou à equipe do IB Concurso, tá bom? E hoje, tá? Hoje nós vamos trabalhar, né, uma prova, tá? Aqui, bem recente, né? Da cidade de Altaneira. Essa prova, ela já foi aplicada, olha só, esse ano, tá, gente? Então, não é todo curso que tem esse material, não, tá? Lembrando que a banca UPA, se você fizer uma busca aí, né, no Google, nos sites de concursos, esses sites que são abertos, você vai encontrar provas bem antigas. Ah, é prova da banca? Beleza, tá valendo. Mas você não vai encontrar provas atualizadas porque a banca ela não disponibiliza, certo? Então, esse material nós temos acesso porque os nossos alunos que fazem as provas, como eu já disse a vocês, eles têm todo o cuidado de, quando sai do final do concurso, com a prova, eles fotografam, manda para a gente, o IB Concurso tem toda a preocupação, né, de digitar esse material para que os nossos alunos tenham sempre esse acesso, tá bom? E aí, gente, vamos começar, tá? O texto, a banca traz um texto aí, inicial. Professor, essa é uma característica da banca UPA, né? Trazer sempre um texto iniciando as suas provas, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, a banca traz um texto inicial, mas aí eu vou ler o texto junto com vocês e depois eu vou dar uma dicasinha básica sobre essa questão desse texto que vem, né, inicialmente. Se existe ou não a necessidade de lermos esse texto. Mas nós vamos começar lendo, tá bom? Para eu depois mostrar isso para vocês. Então, acompanhem aí a leitura. Tá todo mundo vendo direitinho a tela, tudo ok? Beleza, pronto. Vou aqui para a leitura do texto, tá? Leia o texto para responder as questões de 1 a 10, né? Lembrando, todas as questões são de interpretação sobre o texto? Não, gente, mas a banca usa o texto, né, como suporte também para as questões de gramática, tá bom? Então, OMS reduz período de isolamento para Covid-19. Brasil já adota protocolo com prazo semelhante. Foi um texto um pouco antigo que a banca trouxe, né? Antigo, que nós estamos em 2024. Então, a Organização Mundial da Saúde publicou nesta sexta-feira, 13, novas orientações sobre a Covid-19, mas parte já está em vigor no Brasil desde o ano passado. Uma delas é em relação ao período de isolamento para infectados com ou sem sintomas da doença. As recomendações para isolamento de pacientes com Covid no Brasil, feitas pelo Ministério da Saúde, são bem parecidas com as da OMS e já estão em vigor há um ano. Pacientes com sintomas leves e moderados e que testaram positivo para Covid-19, 10 dias de quarentena a partir do início dos sintomas. Esse isolamento pode ser suspenso no 7º dia, caso o paciente não tenha mais sintomas ou não esteja usando medicamentos antitérmicos. No 5º dia, quem fizer um novo teste der negativo, pode suspender o isolamento, caso esteja sem sintomas. Pacientes que fizerem um novo teste no 5º dia e o resultado der positivo, devem ficar isolados por 10 dias. A última atualização feita pelo Ministério da Saúde aconteceu em janeiro de 2022. Na época, o país passava por uma nova onda de casos por causa da variante Ômicron.
As máscaras são recomendadas após uma exposição recente à Covid-19, quando alguém tem ou suspeita ter o vírus, quando alguém corre o alto risco de Covid grave e para qualquer pessoa com espaço lotado, fechado ou mal ventilado, dizem as orientações. As máscaras são recomendadas após uma exposição recente, devido à necessidade de prevenir a propagação de doenças, como a infecção pelo vírus. Liga o microfone. Oi, gente. Oi, 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 oi. Olha, só lembrando, quando a conexão cair, tá? Não saiam da sala de imediato, tá? Às vezes é só um probleminha de conexão e rapidamente se resolve, tá bom? Ótimo. Então, eu ia começar, vou compartilhar novamente o texto, tá? Eu ia começar dando aquela dica que eu falei sobre a questão desse texto inicial. Quem já é meu aluno, né, quem já está aqui conosco nas aulas, já conhece a dica, tá? Eu sempre digo o seguinte: antes de você ler o texto, ou então, se você se assustar, não conseguir. Oi, Dalvineide. Caso vocês não... voltou. Oi, estão vendo, gente? Está com problema na conexão? Oi, todo mundo ouvindo, vendo? Sim. Ok. Sim. Vamos lá. Então, gente, ó, caso, né, apareça aí esse texto enorme que assusta, esse aí não é tão grande não, a banca já trouxe maiores, tá, gente? O que é que vocês vão fazer? Vão logo ler o texto de cara? Não, não vão fazer isso. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó, é dar uma passeada, abriu a prova de português, dá uma passeada aqui pelas questões, ó. Olha a primeira questão. Não tem nada de interpretação de texto. Olha a segunda questão. Só gramática. Terceira, também. E a banca vem trazendo os fragmentos do texto, né, que são necessários para a resolução da questão. Quarta questão, outra questão gramatical. Quinta, também. Sexta, também. Sétima, gramática. Oitava, também gramática. Nona, também. E décima, também. Então, qual é a dica, professora? Gente, olha as questões antes, tá? Qual é a necessidade de ler esse texto todinho? Nenhuma. Por que nenhuma, professora? Porque não tem questões de interpretação na prova. Então, quer ler o texto? Beleza, lê o texto, tá? Mas, né, essa dica, ela é muito viável, principalmente quando você vê aquele texto bem grande, que fica logo assustado, que acha que tem que ler várias vezes para compreender o texto, né? Então, essa dica de olha logo as questões, não tem nenhuma questão de interpretação, então não vai perder tempo querendo entender o texto. Ah, eu não entendi, deixa eu ler novamente. Não, você não vai precisar da compreensão dele, certo? Então, antes de ler o texto, passa o olho nas questões. Tá? Agora, tem questão de interpretação, aí precisa sim ler o texto com muita atenção. E se você não tiver uma boa leitura, do ponto de vista, né, do respeito à pontuação, do conhecimento vocabular, da fluidez mesmo da leitura, aí você precisa ler mais de uma vez, porque quando a gente tem dificuldade no ato de ler, consequentemente, tem no ato de compreender, certo? Então, olha só, a primeira questão, né, ela vem trazendo aí um assunto bem recorrente. Lembrando que a banca, né, ela é bem previsível. Como assim, professora? Ela vem cobrando de um certo tempo para cá os mesmos conteúdos. Vai oscilando entre um e outro. Algum que ela não cobra numa prova X, ela cobra numa prova Y, tá? Mas sempre, se você, né, pudesse elencar,
os conteúdos mais cobrados, tá? E depois eu vou fazer isso, não hoje. Se você pudesse elencar os conteúdos mais cobrados, a gente consegue, né, tranquilamente fazer uma listinha, tá bom? Como é que funciona também aqui? Eu vou comentar a questão sem que vocês tentem fazer de jeito nenhum. Todo mundo lendo a questão, tentando fazer, e daqui a pouco vou dar aí 2 minutinhos, daqui a pouco eu vou para o comentário da questão. Quem quiser também dizer lá no chat, né, sua alternativa, se é A, se é B, se é C, tá bom? Então, 1, 2, 3, todo mundo lendo a questão. Né? Maioria das pessoas aí de letra C. Vamos entender o que é que a banca está querendo. Como eu disse, né, esse conteúdo, pronomes demonstrativos, né? É um dos conteúdos da morfologia, né? A morfologia são as 10 classes de palavras. Professora, é importante estudar as 10 classes? É sim, gente. Quem não sabe morfologia, dificilmente vai aprender sintaxe, né? Porque a morfologia é a base, tá? Para você aprender concordância, regência. Como é que você vai estudar regência se você não sabe o que é um verbo? Como é que você vai estudar crase se você não conhece morfologia, não sabe o que é uma preposição, né? Então, é a base. Então, e os pronomes, né? É uma classe que tem várias subdivisões. A banca, quando ela cobra pronome, né, em geral, ou ela cobra os pronomes demonstrativos, relativos ou pronomes oblíquos, sabe? Ela vai oscilando entre esses 3 tipos. Então, os pronomes demonstrativos, né? Lembra que eu disse, eu não vou só direto ao ponto, não. Aí, agora eu vou fazendo a explanação do conteúdo. Estou explicando isso para quem é novato, está aqui hoje. Os pronomes demonstrativos, eles têm a função, né, de referenciar. Eles são elementos que servem para fazer referência. Então, nós temos 3 tipos de referência que esses pronomes podem fazer. Em relação ao tempo, né, presente, passado ou futuro, em relação às pessoas do discurso, ao espaço das pessoas do discurso, né, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, e o caso mais clássico, que é esse aí, que é em relação ao texto, ao citado, né, ao que já foi citado e ao que será citado. Então, a regra, ela é bem clara, tem alguém com o microfone ligado. A gramática diz assim, os pronomes esse, essa, isso. Pode repetir, professora? O que, Eduarda? Qual parte? Oi. Dos 3 tipos de referência, certo? Em relação ao tempo, em relação ao espaço das pessoas do discurso e em relação ao texto, tá? Na nossa apostila, tem um quadrinho lá nos pronomes demonstrativos que eu explico bem, né, essas referências que o pronome demonstrativo vai fazer, tá? E para cada referência dessa, nós vamos ter regras específicas. A questão aí vai tratar das referências em relação ao texto, ao dito, ao já citado, ou que ainda será citado. Como eu estava dizendo, o pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, eles devem ser utilizados para fazer referência ao que já foi citado. Isso é uma regra do uso dos pronomes em relação ao texto, certo? Então, que eles também, né, são chamados de elementos anafóricos. O que é uma anáfora, professora? Anáfora é quando eu faço referência a um elemento que já foi citado, certo? E os pronomes este, esta, isto é para fazer referência ao que ainda será citado no texto, tá? Essa regra é bem específica. Então, vejam só, ele diz,
Em relação à utilização do pronome demonstrativo esse no trecho, aí ele já começa o trecho, né, colocando esse isolamento. Olha, é uma questão que se faz necessário você voltar no texto. Porque se você não voltar, você vai achar que esse está fazendo referência a isolamento, né? Que esse, e vai marcar aí a letra D, né? Mas quando você volta no texto, então, é mesmo que a banca traga o fragmento na questão, tá, gente? Vai ter questões que vocês vão precisar voltar no texto. E essa dos pronomes demonstrativos sempre vai se fazer necessário. Então, vou lá voltar no trecho, onde está, ó, né, aqui, ó, esse isolamento, essa frase aqui que a banca trouxe. Então, qual é a dica? Volta a ler um pouco antes, de preferência no início do parágrafo, para você ter a compreensão do todo. Então, as recomendações para isolamento de pacientes com Covid no Brasil, feitas pelo Ministério da Saúde, são bem parecidas com as da OMS e já estão em vigor há um ano. Pacientes com sintomas leves e moderados e que testaram positivo para a Covid-19, 10 dias de quarentena a partir do início dos sintomas. Esse isolamento, que isolamento? Ó, o isolamento está sendo citado no início do parágrafo. Então, veja, a importância de você voltar, pelo menos no início do parágrafo, para que você tenha a compreensão. Então, eu já estou percebendo que a palavra esse vai fazer referência a um elemento que já foi o quê? Citado. Então, gabarito, de fato, né? Como já disseram aí no chat, letra C. Olha só o cuidado, né, que a gente precisa ter com relação aos pronomes demonstrativos, porque eles não fazem referência direta a um elemento próximo. Nem sempre eles podem fazer referência a qualquer elemento que esteja antes ou depois. Vai depender do uso do pronome, que pronome esteja sendo utilizado. Lembrando que essa é a regra, mas que no dia a dia a gente usa muito esses pronomes de forma errada. Então, cuidado que às vezes o uso está errado e você confunde, né? Então, gabarito é letra C, tudo bem? Gabarito aí, conforme foi dito. Anota, Eduarda, aí eu não tenho condições de anotar, Florzinha. Na apostila, tá? Porque se eu for anotar todas as regras, aí não dá tempo caminhar com o material. Eu sempre vou falando, fazendo referência lá à apostila. A apostila de vocês, ela tem um índice que você pode ir lá, pronto, ó, página 50, Eduarda Leal já colocou. Então, a apostila de vocês, ela tem um índice que vocês podem ir lá, eu sempre vou fazer referência ao conteúdo da apostila, tá? Dizer em que tópico vocês vão encontrar. A página eu não tenho como memorizar. Mas quando não tiver o material da apostila, porque fui eu que elaborei, eu sei o que tem lá, quando não tiver a regrinha bem clara, aí sim eu vou ter o cuidado de abrir uma caixinha de comentário e escrever aqui, tá certo? Mas se eu for anotar todas agora, aí eu não consigo, né, adiantar o material, tá bom? E aí, gente, lembrando que não é aqui, neste momento, nesta hora, que vocês vão memorizar as regras, né? Às vezes vai ser só um lembrete para quem já estudou, às vezes vai ser, né, uma ativação da memória de quem faz tempo que estudou, tá? Mas é depois, na revisão, que vocês precisam fazer, porque, olha, primeira questão é só pronome demonstrativo. A segunda já vai trazer um conteúdo completamente diferente. Então, qual é a dica que eu sempre dou para os meus alunos que participam dessas turmas intensivas, né, que a gente vai resolvendo questões? É focar na semana, na revisão dos conteúdos que foram trabalhados naquela prova. Então, já sei, ó, revisar pronome demonstrativo, ou estudar
quem não estudou ainda, certo? E aí vai ler a teoria, não é só ficar assistindo a aula online, né? Tem gente que assiste a aula 10 vezes, achando que vai gravar aquilo, tá, mas eu estou dizendo parte do que é necessário, certo? Vamos lá, então, para a segunda questão. Tá aí a segunda questão, né? Conteúdo também sempre cobrado, que são as orações, tá? Vou deixar vocês lendo aí. Do computador. Vamos lá. Então, ó, gente, tô abrindo a câmera já. Esse conteúdo aí dessa questão é um conteúdo bem chatinho da gramática. Por que que ele é bem chatinho? É porque ele é difícil? Não. Eu sou suspeita, né? Mas é porque, gente, entender as orações pressupõe um estudo anterior sobre conjunções, sobre reconhecer os verbos, sobre função dos termos, né? Sujeito, predicativo, aposto, porque são os termos das orações substantivas. Então, por que que tem gente que diz eu não entendo oração subordinada substantiva? Porque não sabe objeto direto, verbo transitivo, sujeito, predicativo. Então, você só vai... As substantivas, elas são mais complexas porque elas precisam de todo um pré-requisito. Já as adverbiais, né, elas se tornam mais simples porque se você conhecer as conjunções subordinativas, causais, condicionais, concessivas, comparativas, né, você consegue identificar a oração adverbial, que são orações circunstanciais, elas são classificadas pelo sentido que elas têm, então fica mais fácil, fica parecendo até uma questão de interpretação. As adjetivas, né, que só são 2 tipos, também se tornam mais simples, né, porque são introduzidas pelos pronomes relativos, às vezes, e a banca UPA adora, né, colocar justamente essa questãozinha que aparece o quê. Por que que ela coloca o quê? Porque o quê, ele tanto pode introduzir as orações adjetivas, como pode introduzir as substantivas e as adverbiais. Então, aí já causa uma confusão. Tem alguma dica, professora? Tem sim. Olha só. E aí, quem já é meu aluno sabe isso de cor e salteado. Esse quezinho que eu posso trocar pelo qual, a qual, os quais, está lá na apostila também, nos pronomes relativos e nas orações adjetivas. Esse quezinho que eu consigo trocá-lo mentalmente por o qual, a qual, os quais, ele é um pronome relativo, ó. Os pacientes, os quais, então esse que se refere a pacientes. Os pacientes, os quais fizeram um novo teste. Então, se ele é um pronome relativo, ele só introduz as orações adjetivas. Então, só tem uma opção, que é a letra A. Não tem como ser nenhuma das outras, tá? Professora, por que restritiva? Porque as orações adjetivas restritivas, elas vêm sem vírgula. Vocês estão vendo aí que antes do que não tem vírgula. Já as orações adjetivas explicativas, elas vêm com vírgula. Professora, e qual seria esse outro que, né, que introduziria, no caso, as orações substantivas, que aí não tem nenhuma que seja adjetiva, né? Então, o outro que, né, que é o que tem o sentido, né, de isso, disto, nisto, né, que é o que a gente chama de conjunção integrante. Quando eu digo assim, por exemplo, ó, parece que ele voltará. Ó, parece o qual ele voltará, nem tem sentido. Para começo de história, se eu tentar trocar. Parece isso. Isso o quê? Isto. Isto o quê? Né? Que ele irá voltar.
Então, é como se o pronome substantivo isto, disto, nisto, substituísse toda a oração posterior, porque ele vem completando o sentido da anterior. Então, quando esse que eu puder trocar mentalmente por isto, disto, nisto, ele é uma conjunção integrante, e ele só introduz as orações substantivas. Quando ele puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, ele é um pronome relativo e introduz as orações adjetivas. Acho que é a segunda vez já que eu repito isso hoje, né? Então, gabarito, letra A. Pessoal que está chegando, que está aqui pela primeira vez, vai pegando essas dicas, depois revê a aula, depois vai na apostila, no conteúdo que eu falei, pronomes relativos e orações adjetivas, né? E aos poucos vai conseguindo assimilar esses conteúdos, tá ok? Oi, Jadila. Professora, boa noite. Boa noite. Nesse caso, vai ser oração subordinada substantiva subjetiva quando for trocado pela conjunção integrante, é isso? Não, subjetiva não. Ela vai ser substantiva. Agora, de que tipo? Aí você vai analisar o verbo, se é subjetiva, se é predicativa, se é objetiva direta, objetiva indireta, apositiva ou completiva nominal, o verbo ou o nome. Veja, eu estou dizendo que quando for introduzida pela conjunção integrante, ela é substantiva, subordinada substantiva. Agora, de que tipo? Aí é uma outra análise que a gente precisa fazer. Aí é só essa dica de se pronome relativo, oração adjetiva. Se conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Essa dica é só para você diferenciar as orações. As categorias delas, aí é outra análise. Entendeu, Professor, tem algum, no caso do que, tem algum bizu para a gente saber de definir quando o que tem função de sujeito? Quando o que tem função de sujeito, é quando ele vem determinado por um artigo. Por exemplo, ele tem um que de beleza. Veja, artigo, o M, né, vem antecedendo. Só que não é porque ele é substantivo que ele vai ser introduzido de oração subordinada subjetiva, não. Aí, nesse caso, ele não tem nada a ver nem com orações, quando ele for substantivo, certo? Mas, para oração ser subordinada subjetiva, aí sim, eu tenho que ter uma conjunção integrante, e na oração principal, um verbo impessoal, né? Ou então, verbo ser mais um nome. Mas esses detalhezinhos a gente vai vendo ainda no decorrer das nossas aulas, certo? Neste momento, eu só quero que vocês entendam que esse que está aí destacado, ele tem um sentido de o qual, a qual, os quais, então ele é um pronome relativo e ele introduz uma oração subordinada adjetiva. É restritiva porque não tem vírgula. Tudo bem? Então, o gabarito da segunda questão, letra A. Vamos para a próxima? Questão de figuras de linguagem. Pronto. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho, rapidinho, sobre figura de linguagem. Figura de linguagem, gente, é um conteúdo que vai envolver a memorização. Ou você memoriza as diferenças de uma figura para outra, ou não tem jeito, né? Mas o que é base para entender as figuras, né? Por que chama de figura? Figura porque vem de linguagem figurada, né? O que é uma linguagem figurada ou conotativa? É quando eu uso a linguagem fora do seu sentido habitual, né? Trazendo outros significados. Quando eu utilizo a linguagem no seu sentido real, usual, comum, eu vou chamar de linguagem denotativa, aquela linguagem clara, objetiva, em que as palavras têm os significados, do dia a dia, né? Um exemplo bem clássico,
Joana é, né, uma flor. Veja, quando eu digo Joana é uma flor, eu estou utilizando a palavra flor fora do seu sentido real, usual. Agora, quando eu digo a flor é parte da planta, eu estou utilizando a palavra flor no seu sentido comum. Então, eu digo que é denotativo. Quando for fora do sentido comum, vai ser conotativo ou figurada. Então, quando for figurada, aí a gramática ela vai dividir as figuras, né, em várias, que são quase 30. Professora, eu preciso me preocupar com essas 30? Não. Você vai se preocupar com as mais importantes. Por exemplo, essas 4 que estão aí. Comparação, eufemismo, metáfora, catacrese. Elas são importantes. Vou falar delas agora, tá? Então, o que é a comparação? É quando eu estabeleço uma relação entre 2 termos, mostrando, deixando claro. Aprendi, professora, denotativo dicionário. Pronto, Cícera. Eu ia até falar sobre isso, mas deixei de lado. Eu nem gosto mais de tocar nesse assunto para não confundir os alunos. Essa história de que a linguagem denotativa é a linguagem do dicionário, isso não se aplica mais nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje em dia os dicionários trazem tanto a linguagem denotativa, logo no início, nos primeiros significados das palavras, é a conotativa. Sem áudio, professora. Meu microfone está desligando sozinho. É a 3ª vez já que ele ele desliga só. Então, gente, ó, como eu estava dizendo, essa questão de a linguagem denotativa é a linguagem do dicionário, não é mais, porque o dicionário traz tanto a linguagem denotativa hoje em dia como a figurada. Então a gente diz que a linguagem denotativa é a linguagem comum, usual, tá? E a figurada é aquela fora do sentido comum. Isso era, Valéria, antigamente, quando os dicionários só traziam a linguagem denotativa, tudo bem? Então, bora lá. Estava falando da comparação. Comparação é quando eu estabeleço uma relação entre 2 seres, né? E deixo claro o elemento comparativo. Quando eu digo assim, ó, Pedro é mais bonito do que José. Eu estou dizendo que entre Pedro e José, o critério é a beleza, ó, mostrei o elemento comparativo, e a conjunção também vai aparecer, ó, mais do que, menos do que, como, né? Ele é bonito como fulano, então, ó, eu deixo claro o elemento que eu estou comparando entre os 2 seres. Já na metáfora, o que é uma metáfora? Metáfora é quando eu faço uma afirmação direta e deixo implícito o elemento comparativo. Como eu disse agora há pouco, ó, Maria é uma flor. Veja, eu falei qual era a característica de Maria que eu estava comparando com a flor? Não, eu deixei implícita. Ela pode ser uma flor porque ela é cheirosa, porque ela é bonita, porque ela é delicada. Então, quando eu afirmo diretamente, né, é uma metáfora, e a comparação vai ficar implícita. Quando eu mostro o elemento comparativo com o uso das conjunções, eu vou ter comparação. São 2 figuras bem próximas. Tem que haver conjunção para ser comparação. Exatamente. Entre as palavras leves e moderadas, não teria um sentido de comparação? Eu nem estou lendo a questão ainda, tá? Eu leio já. E o que é um eufemismo? Eufemismo é a suavização da ideia. É quando você, para não ser grosseiro, para não ser direto, né, você suaviza as palavras. Por exemplo, quando a gente vai dar uma notícia de morte, né? Raramente você chega e diz, ei, fulano morreu. Não. Principalmente quando é um ente querido. Fulano partiu dessa para melhor, fulano descansou em paz, virou uma estrelinha, né? Dizem muito isso para as crianças. Então, suavização da ideia
É um eufemismo. E o que é a catacrese? A catacrese é a troca de uma palavra por outra quando não existe uma palavra apropriada ou se desconhece uma palavra apropriada para aquele termo. Por exemplo, quando eu digo o pé da mesa, o braço da cadeira, a orelha do livro, a cabeça da agulha, o olho da agulha, a cabeça do prego. Então, essas palavras, elas foram incorporadas, colocadas, porque não se criou uma apropriada para os termos. Então, isso é uma catacrese. A troca de uma palavra por outra, por não haver uma apropriada ou por se desconhecer a apropriada. Agora eu vou para a questão, tá? Vamos lá. Pacientes com sintomas leves e moderados e que testaram positivo para a Covid-19, 10 dias de quarentena, a partir do início dos sintomas. O que é que nós vamos ter aí? Hein? Que figura? Já, Tiago disse que era a letra D. Por que a letra D? O que é uma catacrese? Dias de quarentena. Exatamente, quarentena, esse termo quarentena, né? É justamente, mas não tem comparação. O paciente com sintomas leves e moderados tinha que mostrar, olha, só tem comparação quando tiver a presença das conjunções comparativas. Mais do que, menos do que, como, tal qual, certo? Então, eufemismo não tem suavização de ideia, ele vai direto ao ponto. Testaram positivo para a Covid, dias de quarentena. Por que a expressão quarentena é uma catacrese? Porque, como não se criou uma expressão apropriada, para tratar desse isolamento, usou-se um termo que já existia, 40 dias, o resguardo, o jejum. Pegou-se o termo que já existia e apropriou-se dele para outra situação, certo? Então, estar de quarentena é estar num isolamento. Então, foi uma apropriação. Olha, essa mesma apropriação, só para confirmar, ela acontece com a palavra embarcar, né? A palavra embarcar, ela foi criada para a primeira situação de transporte coletivo, né? Que eram as embarcações. Mas aí depois veio o trem e continua, embarcar no trem. Veio o ônibus, embarcar no ônibus. Veio o avião, embarcar no avião. Então, houve uma apropriação da palavra embarcação para diversas situações, porque não se criou uma outra adequada. Foi igual o termo quarentena, certo? Para a expressão isolamento. Tudo bem? Então, catacrese é a troca de uma palavra por outra, porque tanto faz uma como a outra, você vai entender. E houve aí ou uma apropriação, de uma palavra que já existia. Ok? Então, gabarito, letra D. Agora, gente, é importante, passar o olho nas figuras de linguagem. Antítese, paradoxo, ironia, zeugma, elipse. Aos poucos, no decorrer das nossas aulas, elas vão aparecendo em outras questões e a gente vai revisando. A apostila também tem um capítulo bem interessante sobre figura de linguagem. A base da figura de linguagem é saber a diferença entre denotação e conotação. O resto é memorizar. Não adianta eu falar das 30 figuras aqui, que isso não vai ficar na cabeça de vocês hoje, tá? Quando a gente for resolvendo questões, à medida que elas forem aparecendo, a gente vai fazendo aqui a explanação. Vamos para a próxima da nossa noite. Deixando vocês lerem. Questão também muito cobrada pela banca. Essa prova é nível médio, Jadla. Lembrando que não tem muita diferença de um nível para outro, não, viu, nessa banca.
Às vezes, pois é, às vezes o nível médio está mais difícil que o superior, vice-versa. Essa banca, com relação a isso, não tem muito critério, não. Isso aí, gente. Mais cobradas pela UPA, Marisa, essas 4 que estão aí, tá? E aí acrescenta. Eu vou dizer, depois vai ficar gravado, você escuta. Ironia, antítese, paradoxo, zeugma, me lembrar aqui de outra. Ai, minha Nossa Senhora, estava lembrada desse sujeito. Elipse, zeugma e elipse, anáfora, lá aí revisa assíndeto, revisa aliteração. Pronto, exatamente, assonância. Era isso que eu ia dizer, Rainara. Pronto, tá gravado aí, depois vocês escutam. Bora lá. Ó, gente, crase. Conteúdo que assusta muita gente por conta da quantidade de regras, né, que precisa se memorizar. E, de fato, são muitas regras, mas você vai dividir o estudo da crase em 4 blocos, tá? Primeiro, aprender a regra geral. A maioria das questões giram em torno da regra geral, inclusive essa daí, tá? O que é a regra geral? É um termo que precisa de complemento, um termo regente que precisa de complemento e um termo regido que aceita, né? Um termo regido, tá travando, gente? Oi, tá travando? Aqui para mim tá normal, aparecendo normal. Pronto. Às vezes, quando travar para uma pessoa, comuniquem aqui, que aí eu pergunto, e aí pode ser que seja só para aquela pessoa, aí a dica é sai e volta, tá? Que aí volta ao normal. Então, como eu estava dizendo, com relação à crase, aprender primeiramente a regra geral, um termo que precisa da presença da preposição, do elemento preposicionado, né? E um termo que aceita a presença do artigo ou alguns pronomes. Então, aí na frase diz assim, ó, devido à necessidade, certo? Então, devido a, né, é uma expressão, é uma locução, no caso aí, né, adverbial, e, opa, que questão é essa? 4, né? Desculpa, não é locução adverbial, não. Tá, vamos lá. É uma palavra, devido, né, quem precisa aí da presença da preposição, devido a alguma coisa. Necessidade, exatamente. Necessidade é um substantivo feminino que aceita a presença do artigo, a necessidade, certo? Então, nós temos uma palavra que precisa e uma palavra que aceita a presença do artigo. Então, isso faz parte do básico da crase. Mas, como eu estava dizendo, eu vou já voltar para a questão. Estudar crase é entender a regra geral, que eu falei agora há pouco, e depois entender que existem os casos que são obrigatórios, que mesmo que não faça parte da regra geral, vai ter a presença da crase, né, que são as locuções adverbiais femininas, as locuções conjuntivas femininas e as locuções prepositivas femininas, os nomes de lugares que forem especificados e as palavras casa e terra também quando forem especificadas, e a expressão, a moda de, a maneira de, expressa ou subentendida. Então, esses casos que eu acabei de falar são casos obrigatórios. Não se enquadram na regra geral, mas são obrigatórios. Então, tem que aprender. Depois, vai estudar a não ocorrência da crase. Quando é que eu nunca uso crase? E aí, gente, estudar a não ocorrência da crase sem saber morfologia é besteira.
Porque vai dizer, ó, não se usa crase diante dos pronomes indefinidos. Se eu não souber o que é um pronome indefinido, não valeu de nada. Não se usa crase diante de alguns pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona. Se eu não souber os outros, adiantou de nada. Então, aprender o não uso da crase, né, é uma necessidade, são quase, acho que 10 regras, tá, do não uso da crase. Então, precisa memorizar esses casos também. E, por fim, a quarta etapa, veja, a primeira é a regra geral, a segunda, os casos obrigatórios, a terceira, o não uso da crase, e a quarta, crase facultativa. O que é crase facultativa? Se eu usar, está certo, se eu não usar, também está certo. São só 3 regrinhas. Diante dos nomes próprios, femininos, nome de mulher, tanto faz, né, usar ou não, se a palavra anterior também pedir a presença da preposição. Diante dos pronomes possessivos femininos, sua, nossa, vossa, se eu usar está certo, se eu não usar também está. Se a palavra anterior, é lógico, pedir a presença da preposição. E depois da palavra até, quando eu vou dizer, vou até a, né, tal lugar, esse azinho que fica depois do até, também pode ou não ter crase, é facultativo, certo? Então, são 3 casos básicos de crase facultativa. Os da não ocorrência, eu não falei porque são inúmeros, e não adianta falar aqui que vocês não vão memorizar. Então, mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Estudar crase precisa passar por esses 4 blocos, e precisa ter todo um conhecimento anterior da morfologia. Então, quem está começando a estudar agora, né, para concurso, professora, me diga aí qual é o primeiro conteúdo que eu tenho que estudar. Morfologia, as 10 classes de palavras, substantivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, adjetivo, verbo, preposição, conjunção, interjeição. Esqueci alguma? Se esqueci, e numeral, né? Então, precisa aprender morfologia, porque vocês vão precisar desse pré-requisito, e a banca também cobra questões somente de morfologia, meramente de morfologia. Então, precisa dela para um pré-requisito, como pré-requisito, e a banca também vai cobrar questões somente dela. Se não souber morfologia, não adianta estudar crase, não adianta estudar a função dos termos, não adianta estudar concordância, nada. Então, quem está começando agora, está revisando, faz muito tempo que não estuda, começa pela morfologia. Vamos para a questão agora. Falei das 4 etapas do uso da crase. E aí eu pergunto a vocês, está atendendo a regência nominal de devido, que exige a preposição a, e pela presença de artigo definido feminino? Essa regrinha, né, está aí, aparentemente correta. Concordam? Mas me digam uma coisa, desde quando devido é um nome? Devido é um substantivo? Não. Devido é um adjetivo? Não. Devido é um advérbio? É. Mas aí eu tenho uma locução adverbial, devido a, né? Que é uma locução de modo. Então, a banca deu como correta a letra A, mas não é o gabarito. O gabarito é letra, cadê? C. Trata-se de uma locução adverbial feminina, que sempre apresenta, né? É apresentada com a contração a. Tem quem é devido a alguma coisa, certo? É uma locução adverbial de modo. Então, devido a é uma locução adverbial, vai vir sempre seguida desse azinho. Devido não é nome, nem é substantivo, nem é adjetivo, para ser considerado parte da regência nominal. Dessa questãozinha aí, o gabarito não é letra A, o gabarito é letra C, certo? Letra C. Vamos para a próxima. E nossa última de hoje.
Nós vamos parar na questão 5. Aula que vem, professora, a gente continua, tá? Próxima questão, ó, vírgula. É outro assunto que não adianta estudar sem saber, aí, ó, morfologia e função dos termos. Aí a coisa ainda aumenta. Por quê? Para saber vírgula, eu preciso saber. Aí, como é que eu estudo vírgula? São duas situações. Casos em que ocorre a vírgula e casos em que eu nunca uso a vírgula, certo? Quando é que eu nunca uso? Entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento. Nunca uso, certo? Quando é que eu vou usar? Em várias situações. Para separar orações, para separar o aposto, para isolar o adjunto adverbial, para separar termos, mas eu só vou conseguir identificar esses termos quando eu tiver estudado a função dos termos. Aposto, vocativo, sujeito, predicado. Então, vírgula precisa memorizar, mas só faz sentido memorizar se você souber os pré-requisitos, certo? Então, eu sempre digo que vírgula, quem vai começar o estudo, né, de língua portuguesa na sequência da apostila, se você for olhar, vírgula é um dos últimos conteúdos. Por quê? E crase também, regência também. Por quê? Porque para você entendê-los de fato, você precisa ter compreendido todos os outros. Então, não tem essa de que eu vou começar pela crase, que crase é mais difícil. Vai se tornar mais difícil ainda, se você não souber aquela base que eu falei há pouco. Do mesmo jeito, vírgula, a banca sempre cobra, com certeza. Mas se você não souber a base, você vai continuar sem entender o uso da vírgula, tá? Então, é memorização, mas requer todo um conhecimento anterior. A questão diz assim: aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula na seguinte frase. Então, ó, no novo protocolo, a OMS reforçou a recomendação de uso, né, de Paxlovid para pacientes com Covid-19. Veja bem, uma regrinha básica para não errar a vírgula é... Pois é, Eduarda, infelizmente não. Eu tenho outro compromisso agora às 8h30. Minha aula é sempre de 7 às 8h30, porque eu tenho outro compromisso também online logo em seguida, viu? Para entender a vírgula, entender não, para identificar a vírgula, gente, é preciso que vocês identifiquem o sujeito da oração. Isso faz toda a diferença nessa identificação do sujeito. Por quê? Porque aí você consegue colocar os termos no lugar e ver quem é que está deslocado. Então, quem é o sujeito dessa oração? A OMS, tá? Então, a OMS é o sujeito. A OMS reforçou o quê? A recomendação de quê? De uso de Paxlovid para pacientes com Covid no novo protocolo. Então, no novo protocolo, é o lugar onde a OMS, né, reforçou a recomendação. Então, no novo protocolo, é um adjunto adverbial de lugar. Por que está no começo, professora? Porque ele foi deslocado. Eu só sei que ele é um adjunto adverbial porque eu fiz aquilo que eu acabei de dizer. Coloquei a frase na ordem direta. Encontrei o sujeito, o verbo, a OMS reforçou a recomendação de uso de Paxlovid para pacientes com Covid, onde? No novo protocolo, certo? Então, é importante colocar os elementos nessa ordem para que você possa identificá-los. Então, eu estou vendo que no novo protocolo deveria estar lá no final e foi trazido para o início. Então, ele foi deslocado. Então, nesse caso, gabarito é letra C, né?
Se fosse 2 pontos. Não, de jeito nenhum, Natan. Essa questão de colocar os 2 pontos, né? No caso, fosse 2 pontos, ia ser... Não, a vírgula explicativa é quando é uma vírgula que vem, né, para isolar um termo. Quando eu digo assim, ó, a OMS, ou melhor, veja, aí ou melhor, né, por exemplo, é um termo explicativo, aí ele vem entre vírgulas, certo? Termos explicativos são termos que devem vir entre vírgulas. Então, gabarito, letra C. Gente, Florzinha, eu vou resolver a questão que você está me pedindo, agora eu vou resolver bem direta, porque senão eu entro atrasada também no meu outro compromisso, que é online, tá certo? Estão me pedindo aqui para resolver a 9ª questão. Vou passar aqui para a 9ª questão, rapidinho, vou resolver direto, porque senão eu entro atrasada, que faltam 2 minutos. Ó, questão de número 9. Diz, é uma questão com relação à concordância verbal. Então, se é concordância verbal, eu tenho que ficar de olho em quem? No verbo, não é assim? Então, as recomendações para isolamento de pacientes com Covid, ele quer a errada, né? Feita pelo Ministério da Saúde, são bem parecidas, as recomendações são. Então, entre o sujeito e o verbo, tá tudo ok. Com as da OMS, já estão, as recomendações estão. Então, verbo tá tudo ok, certo? Letra B. As novas atualizações das diretrizes da OMS sobre Covid contém, mas eu acho que esse contém aqui da letra B, salvo engano, na prova original, que aqui tem um erro de digitação, que esse contém aqui da letra B, o acento estava agudo, e aí na digitação acho que colocaram o circunflexo. Do jeito que ele está aí, circunflexo, ele está correto. Por quê? Porque os verbos derivados de ter, né, e ver, contém, detém, revém, intervém, no singular, eles têm acento agudo, e no plural, circunflexo. Do jeito que ele está aqui, contém, está concordando com o sujeito que está no plural, as novas atualizações. Mas, salvo engano, eu vi a prova original, e lá o gabarito é letra B, justamente porque aqui nesse E tem um acento agudo, então está errado, certo? Professora, então, na 10ª vai estar errado também um item, porque tem um item que fala assim, que todas as paroxítonas são acentuadas, né? Não são as paroxítonas, as são pró. E o eu acho que foi um erro de digitação. Também. Exatamente. Foi um erro de digitação, viu? Eu até pedi para o pessoal do suporte revisar hoje, porque eu tinha visto alguns erros, só como eu não tenho tempo de fazer essa correção, eu sempre peço para eles revisarem. Então, ó, a letra B é o erro, porque esse E aqui, na prova original, ele tem acento agudo, que aí, quando tem acento agudo, os verbos derivados de ter, reter, de ter e ver, eles ficam no singular, com acento agudo, e no plural, com acento circunflexo. As outras opções estão todas ok. Gente, infelizmente, eu vou precisar me retirar, porque eu tenho outro compromisso online também agora, às 20h30, certo? Foi sim, Glória, um erro de digitação, tá certo? Eu já até pedi mais cedo para eles revisarem, acho que passou despercebido, né? Gente, boa noite, boa prova para quem vai fazer prova no final de semana. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, tá?